Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que sim. Sexta-feira, um dia depois do jogo, um jogo que eu estava cansado, assisti o primeiro tempo, mas acabei indo dormir no segundo tempo, não deu para assistir, tive que assistir o resto do jogo hoje de manhã. E tô aqui gravando a análise dessa partida de Thursday Night Football para vocês, num jogo que teve uma virada no finalzinho aí do Atlanta Falcons, que, vamos assim, como eu disse ontem, não me surpreenderia se acontecesse e de fato não surpreendeu, apesar de eu estar torcendo a favor do Tampa Bay Buccaneers nesse jogo. Porém, todavia, entretanto, vamos falar sobre isso? Vamos! Mas antes, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também comente e compartilhe, porque isso ajuda bastante o crescimento do canal. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta! Vamos falar um pouquinho logo de início de batalha de turnovers, né? Quem venceria quem nessa batalha? Não tivemos um vitorioso. Foi uma interceptação lançada pelo Baker Mayfield e um fumble perdido pelo Atlanta Falcons. Só um perdido de fato, meus outros foram recuperados por companheiros do time. Foram 3 ao todo de um lado, 2 do outro. Porém, todavia, entretanto, se a gente for analisar resultado, a interceptação do Baker Mayfield acabou gerando o touchdown que levou o Atlanta Falcons a ficar aí 2 pontos atrás do placar. Ficou 26-28. O Atlanta Falcons com 26 pontos, precisando de um field goal. Eles tentaram ainda a conversão de 2 pontos para empatar, talvez pensando em prorrogação, não conseguiram. Só que aí o time do Tampa Bay Buccaneers não conseguiu também ficar com a bola e gastar relógio. Quarterbacks pressionados, só de um lado nós tivemos muita pressão. Enquanto o Tampa Bay Buccaneers pressionou 4 vezes, aqui segundo o site da ESPN, o ataque, o quarterback Kirk Cousins, do outro lado nós tivemos 7 pressões. Só que dessas pressões do Tampa Bay Buccaneers, só uma virou sack. Do outro lado nós tivemos 5 sacks em cima do Baker Mayfield. Tá, Isaac, o que isso tem a ver com o resultado do jogo? Sacks tomados, jardas recuadas, e aí você tem provavelmente segundas, terceiras descidas muito longas que, quando não convertidas, se tornam em punch, retornando para o adversário. E o único sack que conseguiram em cima do Kirk Cousins foi lá no final do jogo, mas ainda assim, com uma falta, entregaram a paçoca, eles conseguiram fazer o touchdown que deu o 26º ponto para a franquia. Agora, curiosidade maior sobre esse jogo. O Atlanta Falcons cometeu 19 faltas. 19 faltas para perda de 125 jardas. Isso sem falar as que foram declinadas. Isso vale para os dois lados, tá? Mas 19 faltas fora as declinadas, perda de 125 jardas. Quase que um campo e meio de jardas perdidas em faltas, e eles ainda assim conseguiram vencer. O Tampa Bay Buccaneers cometeu apenas 4 faltas para perda de 25 jardas. Porém, todavia, entretanto, algumas dessas faltas foram justamente na fase final do jogo que permitiram com que o Atlanta Falcons conseguisse chutar e acertar o field goal da vitória lá nos segundos finais. Olha só, que curiosidade mais maluca. 19 faltas quase que complicaram a vida do Atlanta Falcons, mas quem se complicou de fato foi a defesa do Tampa Bay Buccaneers, com algumas faltas bestas em momentos cruciais do jogo, como foi esse momento final. Kirk Cousins jogou relativamente bem, tá? Ele costuma fazer muito bem isso contra o Tampa Bay Buccaneers desde que chegou nos Falcons. Foram 30 passes completados de 44 lançados, 373 jardas, 3 touchdowns, os 3 lançados para Kyle Pitts, que teve 166 jardas em 11 recepções, apenas um único drop, ou overthrow, ou foi throwback, não me recordo. Porém, todavia, entretanto, só teve uma bola que ele não recepcionou. 166 jardas, 3 touchdowns. Quem tinha Kyle Pitts aí nos seus fantasy se deliciou com esse jogo. Aí quem tinha Kirk Cousins também se deu muito bem. O jogo corrido foi ruim? Não. Poderia ter sido melhor?
Poderia, mas Bijan Robinson fez uma bagunça na defesa do Tampa Bay Buccaneers. Apesar das 4,9 jardas de média por carregada, em 19 carregadas ele fez 93 jardas e um touchdown. Além disso, ele conseguiu mais 82 jardas recebendo passe, sendo que o mais longo foi de 21 jardas. Não marcou touchdown recebendo passe, mas 82 mais 93 dão 175 jardas totais para Bijan Robinson. Tyler Allgeier participou pouco do jogo, foram 2 carregadas, 18 jardas e não teve recepção, tá? Ele não teve bola lançada em direção a ele. David Sills ainda teve 78 jardas, Darnell Mooney 35 jardas, sofreu fumble, esse cara decepcionou bastante esse ano passado jogou muito melhor. E o Charlie Warner, o inevitável Charlie Warner, ex-49ers, 2 recepções, 12 jardas conquistadas. Do outro lado, destaque total para Mike Evans, que quase saiu com nova contusão, dessa vez nas costas, por uma bola mal lançada pelo Baker Mayfield, que foi buscar lá em cima, levou uma pancada, caiu de costas no chão, mas ainda assim conseguiu 6 recepções em 12 alvos. Baker Mayfield errou muito passe, tá? 132 jardas. Os 2 touchdowns marcados pelo ar foram com Chris Godwin, com apenas 20 jardas em 4 recepções, e Devin Culp, que teve uma única participação justamente nesse touchdown de 6 jardas, além do touchdown terrestre marcado por Sean Tucker, que teve 4 carregadas, 7 jardas, enquanto Buck Irving, com média de 3,8 jardas por carregada, foram 60 jardas ao todo em 16 toques na bola. Buck Irving ainda teve 11 jardas com uma única recepção lançada para ele, totalizando em 71 jardas. Nada excepcional, nada muito, principalmente para quem tem ele no Fantasy, mas foi o que tivemos com esse ataque, tá? O Baker Mayfield foi mal pra caramba, tá? 19 passes completados de 34, 277 jardas, 2 touchdowns, média de 8,1 jarda por lançamento. Mas como ele errou passe, muito overthrow, sabe aquele passe muito alto para ser recepcionado? Foi demais, além de tomar 5 sacks e perder 27 jardas nessa toda aí. Tá? Faltou um pouco mais de jogo terrestre, faltou um pouco mais de variação de jogada. Teve umas jogadas interessantes de Wildcat, que o Buck Irving, ele recebeu a bola, saiu correndo, depois eles repetiram a jogada, estava o Sean Tucker não, o Rachaad White estava em campo junto com o Buck Irving, e mais uma vez ele fingiu entregar a bola para o Rachaad White, o Baker Mayfield correu para o outro lado e ele foi em frente, conseguiu algumas boas jardas com isso, mas poderia ter usado um pouco mais do artifício do jogo terrestre, porque até que estava propício para isso. Porém, todavia, entretanto, o Tampa Bay Buccaneers não conseguiu perfurar essa defesa, que apesar de ter permitido 28 pontos, conseguiu segurar o Tampa Bay Buccaneers em momentos cruciais e levar o time, ou permitir que o time estivesse pronto ali para vencer o jogo, tá? Dos 5 sacks, foram aí 2 sacks para James Pierce Jr., que já tem 8 na temporada, meio sack para Divine Diablo, 1 para Brandon Dorlus, Lakeio London, mais um também, e meio sack para Jalen Walker. Quem diria, né, que pass rusher importa. Demoraram muito para perceber isso, mas perceberam a tempo. Talvez não foi muito bom para esse ano, melhoraram, mas não foi suficiente porque já estão eliminados, 5-9, e agora com essa derrota, o Tampa Bay Buccaneers perdeu a sua liderança para o Carolina Panthers, pelo menos até domingo. É domingo? Eu acho que é domingo mesmo. Me corrijam aqui se eu errei. Mas, por enquanto, o Carolina Panthers líder, isolado por um tempo. Se vencer o jogo, o Carolina Panthers aí vai ficar 8-6, e aí sim, liderança isolada e ameaça de não ir aos playoffs para o Tampa Bay Buccaneers, hein? Quem diria? Eu não esperava uma campanha tão boa assim dos Panthers e esperava uma campanha muito melhor dos Buccaneers. Eles estavam prometendo isso nas primeiras 4 ou 5 semanas, mas decaíram muito e muito mesmo depois disso tudo, depois daquele início avassalador. Agora eles têm que corrigir alguns problemas e tentar ganhar todos os próximos jogos e torcer contra Carolina Panthers. E da mesma forma os Panthers farão com os Buccaneers. O Atlanta Falcons já está eliminado, mesma divisão, mas como falei ontem na previsão, se ele vencer, ele pelo menos vai atrapalhar o coleguinha da divisão.
Porque dentro da divisão eles estão mais interessados em se destruírem do que ajudar um ao outro. Dificilmente você vai ver alguém da mesma divisão tentando ajudar alguém ali dentro, tá? Então ele pode estar ruinzinho, como aconteceu com o Saints semana passada, que ninguém esperava que o Saints vencesse o Tampa Bay Buccaneers em Tampa Bay. 2 derrotas seguidas dentro de casa para 2 rivais divisionais. Isso pega muito pesado e mal para o time. Eu não sei o que vocês pensam, mas esse jogo foi chave. Eu acho que está bem ameaçado o Tampa Bay Buccaneers e ainda tem 2 jogos contra os Panthers. Esse final de ano promete, esse final de temporada regular promete muito. O que vocês estão esperando? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês acharam do jogo, o que vocês acham que vai acontecer na NFC Sul nesse finalzinho de temporada. A gente se vê por aí, vamos embora para o nosso touchdown, até a próxima, valeu!